A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Bom dia a todos vocês, graças a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus aí. Graças a Deus, também estou feliz com Jesus estar aqui com vocês, graças a Deus. Deus é bom, amém? Ai, ai, Jesus, podemos orar mais um pouquinho? Orem por mim, por favor, estendam suas mãos para cá. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco. Eu preciso do Senhor como os meus irmãos precisam. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos, Pai, com a Tua palavra. Cumpre os propósitos para o qual ela é enviada. Me coloco diante do Senhor, Pai. Que nada que eu acho, nada que eu pense venha atrapalhar o que a Tua palavra diz, Pai. Não queremos achismos, nem convicções pessoais. Precisamos do Teu Santo Espírito. Continua no controle desse culto, Pai. Que é para o Senhor, é do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, maravilha. Meus amados em Cristo Jesus, fui convidado pelo meu irmão para vir aqui trazer a palavra pelo nosso irmão Rodrigo. Graças a Deus. Fiquei sabendo que o pastor André, nós já nos conhecemos há muito tempo. Eu conheço ele, eu não sabia que eu conhecia ele há 18 anos, mais ou menos, mas fiquei tão feliz de saber que eu conheço ele há tanto tempo assim, e que ele está aqui firme com Jesus. Eu fico firme com Jesus, que eu quero dizer assim, né? Na caminhada com o Senhor, como todos que aqui estão. Amém? Graças a Deus. O pastor falou que o pastor veio conversar comigo, o Rodrigo. O Rodrigo, ele veio conversar comigo quando ele me chamou para vir aqui falar no culto, na reunião dos homens fortes. Ele disse que era um culto sobre falar sobre identidade. Então, queridos, eu quero começar com vocês, trocando uma ideia sobre hipocrisia. Tudo bem? Presta bem atenção. O que eu quero falar sobre hipocrisia com vocês? Queridos, eu que prego o evangelho, e aí eu vou falar para mim, tudo bem? Vou falar de mim, eu tenho que falar de mim. Eu que prego o evangelho, eu corro um sério risco de ser um hipócrita. Um sério risco. Por quê? Deus tem tantas coisas maravilhosas na sua palavra, meus amados. É tão grande o que Deus é, tão poderoso, e tantas coisas maravilhosas que Ele nos revela, que, irmão, se eu pregar aqui sem dizer para você que eu também quero viver o que eu vou pregar, eu vou ser um hipócrita. Então, não vim aqui para trazer um peso para você. Vim aqui para dizer para você que, como você, eu preciso dessa palavra. Como você, estou me esforçando em buscar viver essa palavra. Amém, meus amados? Eu não quero dizer para você que, olha, você tem que fazer, mas que o Senhor Deus, em nome de Jesus, nos ajude com o seu poder, com a sua graça, com o teu Santo Espírito, a vivermos o que será falado aqui hoje. Amém, meus amados? Nós precisamos disso. Nós como homens, nas nossas casas, nossas famílias, nós precisamos deixar isso bem claro, porque a facilidade de nós nos tornarmos hipócritas é muito grande, porque nós temos acesso a palavras maravilhosas, temos acesso a pregações, e nós chegamos em nossas esposas e nossos filhos e dizemos façam, ou a gente pode dizer façamos. Quem está comigo? Posso dizer para minha esposa, meu amor, eu sei que você tem que fazer isso, mas eu também sei que você está se esforçando e eu também estou me esforçando, porque às vezes a gente acaba colocando um peso nas pessoas, daquilo que a gente não está conseguindo viver ainda, só porque a gente teve a revelação. Então temos a revelação, e daqui para frente vamos começar a viver e nos esforçar em viver essa palavra. Amém, meus amados? Isso é só para a gente começar a falar. Eu quero falar sobre 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem,
Coragem, pois, e ser homem. Obedeça às ordens do Senhor, seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Essas são palavras de... Vocês estão me ouvindo bem aí? Essas são palavras de... Essas são palavras de quem? Essas são palavras de Davi ao seu filho Salomão. Salomão, um filho abençoado, que nasceu no berço de ouro e bota ouro nisso, um cara que tinha de tudo e bota tudo nisso, nasce lá naquele berço abençoado, e quando ele chega na sua idade de assumir o trono, porque Davi, segundo esse texto, já prestes a morrer, ele chega, já se aposentando da vida aqui na terra, ele chega para o filho e fala assim: filhão, seja corajoso e seja homem, seja corajoso e seja homem. Ele diz assim: eu pelo caminho de todos os mortais, eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Olha o que ele diz: filhão, tenha coragem e seja homem, tenha coragem e seja homem, tenha coragem e seja homem, tenha coragem e seja homem. Que palavra forte, que sério é essa história. Só que a história nós conhecemos que Davi foi um homem de Deus, ele é um homem sério, um homem correto, teve os seus erros, mas em todo o tempo ele dizia: pai, não afasta de mim teu espírito, pai, me perdoa, pai, eu errei. Ele era um homem quebrantado diante de Deus, e ele deixou o exemplo para o seu filho Salomão. Só que Salomão não seguiu os exemplos do pai. Salomão, diferente do nosso irmão André, que seguiu o exemplo do pai, que o abraçou. Que história maravilhosa e linda. Cadê esse pai aí que ele pediu para o senhor levantar a mão, e eu acho que o senhor não estava aqui? Cadê o pai do pastor André? Deus, vamos dar uma salva de palmas a Jesus pela vida do seu André. Seu Andrezão, é isso aí. Glória a Deus pela sua vida. É isso aí. Então, o que fez o Salomão? Salomão não seguiu os desígnios do pai. Muito pelo contrário, Salomão desandou. Ele teve coragem, foi de seguir os desejos do coração carnal dele, não daquilo que é espiritual, mas ele teve vontade, ele teve coragem de seguir a carne dele, e assim ele vai seguindo a carne dele, ao ponto dele sair pegando gente. Pensa no cara que tinha 600 mulheres e 300 concubinas, o cara passava 3 anos sem ver a mesma mulher, mulher que não acaba mais. Quem é esse homem? Maluco. Aí ele tinha, quieta, a Siri falou aqui. Então, ele seguiu, ele teve tudo isso de mulher, ele adorou outros deuses, ele se prostrou a outros deuses. Salomão deixou as mulheres trazerem os seus deuses de suas culturas, e ele se prostrou a esses deuses, ele se prostrou à cultura de outros lugares. Significa que ele não teve coragem, nem foi homem para se posicionar como aquilo que Deus chamou ele para ser. Ele fez o que não devia, ele fez o que desagradava a Deus. O que nós precisamos entender é que nós precisamos de coragem, e temos que ser homens, ou então coragem para ser homem. E aí, meu amado, quero dizer para você que coragem não é algo exclusivo de homens, mas para ser homem tem que ter coragem. Quem está comigo, diga amém. Amém. Queridos, minha mãe é super corajosa, minha esposa é super corajosa, minhas filhas são super corajosas, e elas são mulheres, ok? Mas homem e coragem tem que andar junto. Homem e coragem tem que andar junto. Homem e coragem tem que andar junto, não tem jeito. A gente vai ter que tomar, a gente vai ter que ter atitude para tomar, a gente vai ter que ter coragem para sermos os homens que Deus nos chamou para ser. E essa palavra Deus me deu há umas 3 semanas atrás, onde eu preguei no culto de homens que nós temos lá na igreja. E aí eu conversando com o Rodrigo, eu falei assim: poxa, cara, eu creio que Deus quer que eu fale dessa palavra de novo, tal. Ele falou: tem que ver com identidade, né? Eu falei: pô, e tem tudo a ver com identidade.
Inclusive eu estou, assim, nesse momento de buscar uma identidade. Tenho 56 anos, sou pastor há 18 anos, sou casado com uma esposa há 22 anos, tenho 4 filhas, uma já é casada, tenho as gêmeas de 16 anos, tenho a mais nova, que é a de 9 anos, então é a Tamara, mais velha, a Júlia, a Maria Eduarda e a Isabela, e ainda tenho a minha esposa, a Cláudia. Sim, meus irmãos, eu moro com 5 mulheres, e agora nós temos a Milka, a cadelinha. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, não é uma coisa simples assim as nossas vidas, não é? Mas é maravilhoso ali, é uma maravilha. Minha casa é um perfume o tempo inteiro, é uma alegria o tempo inteiro, é shampoo, é escova, é secador, é chuveiro o tempo inteiro. É uma loucura aquela casa. Mas, falando em identidade, meus amados, nós sempre vamos ser colocados diante de Deus para deixar a nossa identidade ser transformada segundo o tempo daquilo que nós estamos passando, o momento que nós estamos passando. E como eu posso te dizer isso? Bom, vamos lá. Eu passei por uma mudança de ministério esses tempos agora, segundo a direção de Deus para as nossas vidas. Recebi a bênção do lugar do pastor de onde eu estava, para que eu tomasse essa atitude, e também Deus me chamou para tomar uma segunda atitude. Então, antes eu era um pastor de uma igreja, onde eu cuidava de uma região, mas onde tinha alguém que era o responsável sobre tudo, e está tudo certo, ele era o pastor presidente, está tudo certo, ele resolve qualquer coisa, foi ele que falou, e eu só reproduzia. É ou não é, pastorzão? É ou não é? O pastor Roberto falou, amém, irmão, é ou não é assim? O pastor falava, eu dizia, amém, irmão, vou lá, vou fazer, é assim, então é assim, e maravilha. Mas de repente Deus me chama para ser esse pastor agora, o pastor que está à frente da igreja, já começa a mudar minha identidade, já começa a me chamar para um lugar, uma responsabilidade que eu não tinha, e eu falei, Deus, o Senhor me chamou para ser, eu cheguei, eu me lembro que quando Deus me direcionou, eu conversando com um casal de amigos, né, pastores, 7ª geração de pastor, o cara é meu amigão, já tem muito tempo, a gente já fez algumas viagens juntos, e aí ele disse para mim, eu conversando, eu falei assim, cara, eu tenho uma identidade, eu venho do ministério, eu tenho uma identidade, eu vou continuar com essa identidade, bati no pulso assim, eu falei assim, eu sei que é meu pai, eu tenho uma identidade, eu vou seguir assim. E aí maravilha, 2 dias depois eu liguei para eles de novo, né, estava naquela transição toda, um coração meio ansioso, meio nada, estou mentindo, bastante ansioso. Meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Eu quase comecei a roer unha. Como vai ser isso? Porque Deus havia falado, você vai fazer isso de uma forma muito clara. E eu cheguei, eu levei até meu pastor, ele entendeu, ele, ok, te abençoo, vai. Mas quando eu cheguei para esse casal, a esposa dele chegou para mim e falou assim, sabe, Kid, eu assisti um filme ontem. Eu falei, pai de misericórdia, eu aqui, cheio de coisa, com meu coração assim, um monte de loucura, e ela vem me falar de filme. O marido dela é um profeta, ela também é profeta. Eu falei assim, eu quero saber, eis que te diz o Senhor, sabe aquela coisa, tipo, me dá a solução aí imediata, para quê, meu? Aí ela chegou, ela falou, você assistiu um filme ontem, Kid, lembrei de você. Eu falei, ela falou assim, um menino, ele foi adotado quando ele era bebê, e aos 30 anos, você acredita que ele descobriu quem era o pai dele? Aí eu falei assim, e? Aí ela falou assim, ele descobriu quem era o pai dele, sabe como? Eu falei, não, ela falou assim, através do DNA dele. Ela falou assim, Kid, você era adotado pelo teu pastor, adotado pela igreja, mas o seu DNA vem de Deus, vai buscar sua identidade. Caramba, meu... Quando ela falou isso, Barba, vou dizer uma coisa para você, cara. Eu parei, recuei, eu falei, ok, Deus, então me diz qual é a identidade. Qual é a identidade do ministério, o que o Senhor quer fazer comigo. E ali, como Deus começou com uma transformação. Eu tenho uma escola, onde nessa escola, eu tinha uma escola para ter crianças estudando lá, e eu achava que era só isso, tinha algumas pessoas que trabalhavam lá, a escola crescia por osmose, pela bênção de Deus, não osmose, pela bênção de Deus, mas eu não fazia nada, não me envolvia em nada com a escola. Tinha os funcionários lá, e eu de vez em quando, eu pastoreava os profissionais da escola, e a gente adquiriu essa escola na pandemia, tinha 12 alunos,
aí chegou a 80 alunos o ano passado, e está tudo bem, a escola está indo, todo ano ela cresce um ano, porque a minha filha Isabela, cada ano que ela passa, a gente inaugura um novo ano na escola, e está tudo certo, e eu estou tudo bem, e de repente eu queria mudar de prédio para esse ano, no ano passado, só que quando começou toda a mudança, de eu mudar de ministério e tudo mais, que foi lá em julho, eu parei à procura de prédio. Eu estava procurando um prédio para a escola. Parei de procurar o prédio para a escola. Vocês estão me entendendo ou está ficando complicado? Então, né? Aí eu parei a procura, falei, não vou mais mudar o prédio. Nessa aparece um amigo meu, que há 10 anos a gente treinava junto, ele, Kid, eu quero colocar os meus filhos numa escola, e eu sei que você tem escola, e eu dou consultoria, e eu queria te dar uma consultoria. Aí eu falei, tá, me diz mais um pouco. Ele falou, bom, para resumir, eu fui lá na tua escola, vi vários erros da tua escola, e ele falou assim, você quer continuar com uma empresa familiar, ou você quer profissionalizar a sua escola? Se você quiser profissionalizar a sua escola, eu sou a pessoa que você procura. Eu entendi que era Deus me chamando para isso. Bom, eu era só o cara que dava o nome e o garoto propaganda, garoto não, né? O senhor propaganda da escola, porque eu chegava e falava assim, eu tenho uma escola, e as pessoas iam e começavam a estudar lá, para me tornar o empresário da escola. Então eu deixei de ser somente aquele que, nesse ano tudo também, deixei de ser só aquele que tomava conta da escola, quer dizer, deixava os outros tomar conta da escola, para me tornar agora o empresário que tem que saber tudo o que acontece na escola, no marketing, no financeiro, no administrativo, na pedagogia. Por que tudo isso que eu estou dizendo para vocês? Eu também estou buscando uma identidade. Estou sendo transformado, conforme a estação que... Quem aqui é solteiro, levanta a mão. Quem quer casar, continua com a mão levantada. Você não quer casar, irmão? Você quer que eu solteiro, Diogo? Aí complicou. Então, deixa eu contar uma coisa para você. Vai ser uma identidade que você vai ter que encontrar de marido, que você vai chegar lá, filho da sua mãe. Quando você chegar lá, você vai ter que arrumar uma identidade de marido. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Amém ou não? É isso, então, ser homem e tenha coragem, ou tenha coragem para ser homem, ou tenha coragem e seja homem. Para quê? Para encontrar essa identidade, para buscar essa identidade, para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Amém? Então, queridos, não tem tempo para o Senhor transformar a nossa identidade. Ele sempre estará nos mudando, Ele sempre estará nos transformando, do mais novo ao mais velho, Ele sempre estará nos transformando. Quantos creem, digam amém. Amém, queridos. Então Deus quer mudar nossa identidade, ou Deus quer colocar a identidade dEle em nós, ou aquilo que Ele sonhou para que a gente seja, como o cabeça da família, como o sacerdote da casa, o provedor, aquele que dá direção, o protetor. O sacerdote, aquele que chama a esposa para orar, coloca todo mundo para orar, chega todo mundo, treina, capacita todo mundo, cuida de todo mundo. Deus nos chama para sermos os homens a quem Ele quer que a gente seja, que Ele planejou para ser. Eu preciso também ter coragem para identificar, e agora segura, o quão podre eu sou. Eu tenho que ter coragem para identificar e admitir o quão podre eu sou. E ter coragem para buscar viver aquilo que Deus me projetou para ser. Sabe, meus amados, tem duas áreas na sua... Eu posso subir aqui também? Tem duas coisas... aqui a luz fica mais forte. Tem duas coisas nas nossas vidas, tem duas áreas na nossa vida, a nossa carne e o espírito, tudo bem? Todo mundo está comigo aqui, né? A parte carnal e a parte espiritual. E meus amados, a parte carnal, ela está o tempo inteiro gritando em nós. O tempo inteiro gritando em nós. Esses dias um cara me atropelou, eu ando de moto, espero que ele não congregue aqui, porque ele jura que ele está certo. Ele jura que ele está certo. Ele me atropelou, cara. Eu parei do lado de moto dele. Ele foi, bateu o espelho da moto, o espelho do carro dele bateu no meu braço, saiu empurrando. Ele desceu e começou a falar um monte para mim, começou a brigar comigo, e ele falou um palavrão para mim. Eu falei, esse cara, eu falei, meu Deus do céu, pode ser uma besteira aqui. Já recuei, falei, vou embora. Ele encostou, ele estava errado, eu olhei minha moto, não estava nada. Eu falei, vou embora, fui embora. Eu falei, mas esse cara vai achar que eu estou errado, eu vou voltar.
voltei com o capacete na mão. Já imaginou, né? Onde minha carne foi? Cara, o cara começou a gritar, me ofender, falar um monte, e eu com o capacete na mão. Cara, passou um filme assim, eu não teria, nunca, nem quando eu era do mundo eu tinha coragem de dar uma capacetada na cabeça de alguém. Mas eu já vi gente dar capacetada na cabeça de alguém e vi que o negócio é eficaz. Bateu, deitou, já era. Eu falei, eu vou calar esse cara é agora, irmão. E eu vim, tô vindo, pra cima assim, e ele, o irmão, eu olhei e falei assim, cara, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Que Jesus o quê? Aí piorou, aí quis, cara. Aí eu falei, olha, cara, eu não vejo. Ele, você acredita que você está certo, né? Eu falei, eu acredito. Né? Começou a falar, anotou meu nome lá, anotou minha placa. Eu falei, tudo bem, eu anotei a dele, fiz um BO. Eu falei, se assumir o seu, eu assumo o meu. O dele quebrou o espelho e eu machuquei o braço. Fiquei com dor no braço, mas ok. Mas a minha carne queria dar um tapa nele, minha carne queria xingar ele, minha carne queria bater nele. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. A carne é o tempo inteiro. É o tempo inteiro quando a gente julga o irmãozinho e fala que é melhor do que ele, como nós somos podres. Quando a gente quer provar para a esposa na força que a gente está certo, como a gente é podre. E queridos, quanto mais facilidade eu tiver de admitir o quão podre é a podridão que tem em mim, quanto mais humilde eu for para sentir que o cheiro de podre vem de mim, mais fácil vai ser para eu entender o quão poderoso Deus é, para ver o quão poderoso Ele pode ser e o quanto Ele quer e vai fazer na minha vida. Amém, igreja? Amém? Nós precisamos ser esses homens, ter coragem para admitir, estou podre, mas meu amado, deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz lá, eu posso andar na carne e no Espírito, eu quero andar no Espírito, eu não tenho um lugar que habita o Espírito, eu quero ser guiado pelo Espírito, mas às vezes minha carne quer gritar e eu tenho que clamar para estar o tempo inteiro no Espírito, mas eu preciso ter coragem, o problema é que Salomão não teve coragem para obedecer os conselhos do pai, coragem para renunciar os desejos de sua carne. Ele não teve coragem, antes ele teve coragem para deixar seduzido por tudo aquilo que ele queria fazer. Talvez você, como eu, não tiveram bons conselhos, talvez você não teve um pai como o André, o pastor André, que teve bons conselhos, e de repente você olha e fala assim, poxa cara, mas quem eu vou ter como conselho, quem eu vou ter como referencial para me ajudar nessa história, quem eu vou ter como referencial? Queridos, tem um filho na Bíblia que seguiu os conselhos do pai, tem um filho na Bíblia que tomou atitudes segundo o pai queria que ele tomasse, e é sobre esse filho que nós vamos falar. Esse filho, ele é profetizado lá no Salmo 16 pelo profeta Davi. Ele é profetizado lá, o rei e profeta Davi, lá no Salmo 16, ele fala sobre Jesus Cristo, o Messias, ele fala sobre Jesus, e aí Pedro, lá em Atos, capítulo 2, versículo 25 ao 28, ele fala sobre esse texto. Ele começa falando, antes do versículo 22, ele começa falando que o profeta Davi já dizia... Aí fala lá no Salmo 26, e aí ele começa a discorrer a história ali, no versículo 25 e diante, que diz assim, o rei Davi citou Jesus, dizendo, eu sei que o Senhor está sempre comigo, Ele está me ajudando, a poderosa força de Deus me sustenta, não é de admirar que o meu coração esteja cheio de alegria e a minha língua grite os seus louvores, pois eu sei que tudo andará bem com o meu corpo na morte. O Senhor não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o corpo do seu santo filho entre em decomposição. O Senhor restituirá a minha vida e me dará maravilhosa alegria na sua presença. Como eu disse, Pedro está parafraseando aqui o Salmo 16, onde Davi está anunciando o Messias. Ele está falando tudo aquilo, e todas essas palavras que Davi falou lá no Salmo 16, aconteceram, se cumpriram na vida de Jesus Cristo.
todas, se você depois dá uma meditada lá no Salmo 16 inteirinho, você vai ver que todas as palavras se cumpriram. Por exemplo, o Senhor sempre esteve com Jesus Cristo, o Senhor esteve o tempo inteiro com Jesus Cristo, o Senhor ajudou a Jesus Cristo em todo o tempo, a força do Senhor sustentou o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não ficou no inferno. Jesus Cristo, hoje, como todos sabemos, está com o Pai. O seu corpo não entrou em decomposição. Amém, igreja? O corpo de Jesus não entrou em decomposição. Antes, ele ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor restituiu. Ele, hoje, tem essa alegria de estar na presença do Pai todos os dias. Ele tem uma alegria completa. Então, todo esse texto se cumpriu. Se cumpriu por quê? Porque o Filho obedeceu os conselhos do Pai. Porque o Filho teve coragem para ser o homem que Deus chamou ele para ser, teve coragem, beleza, eu vou ter que ter coragem para enfrentar esse mundo, eu vou ter que ter coragem para viver o que eu vou ter que viver, eu vou ter que ter coragem de enfrentar aqueles religiosos, de enfrentar os romanos, eu vou ter que ter coragem de enfrentar a cruz, eu vou ter que ser o homem que Deus me chamou para ser. Quem está me entendendo, igreja? Deus está nos chamando para termos coragem de sermos os homens que Deus nos chamou para ser, e quantos têm esse desejo, digam amém. Amém. O Senhor nos chamou para sermos os homens que Ele sonhou para que a gente seja. Agora nós precisamos entender que esse texto pode e deve ser aplicado em nossas vidas. Seja homem, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: seja homem. Olha para outra aí, mais alto, 3, 2, 1, já vai. Agora bota o espelho na tua frente, finge que tua mão é um espelho e fala: seja homem. Não, a tua exigência com o irmão do lado foi maior do que a tua exigência com você mesmo. A tua exigência com você agora que vai mudar toda a história, tá? É a nossa exigência com nós que vai mudar toda a história. Não é a minha exigência com a igreja que eu pastoreio, não é a minha exigência com a minha esposa, não é a minha exigência com as minhas filhas, não é a minha exigência com mais ninguém, é a minha exigência comigo que vai mudar a história minha e pode até influenciar algumas outras histórias. Então levanta o espelho aí agora, 3, 2, 1. Amém, vamos aplaudir a Jesus, aleluia! Cara, tem umas coisas que Deus pede para fazer, que Deus fala assim, cara, para fazer, que você vai ter que ter coragem, rapaz, vai ter que ter coragem, tem que ser homem, que você olha e fala assim: meu Pai de misericórdia. Eu creio que essa coragem vem de Deus, amém? Coragem, eu estava estudando, vem de coração. E aí nós precisamos entender que o coração, ele é enganoso, o carnal, mas se nós deixarmos o nosso coração ser guiados por Deus, Ele é o Deus que coloca coragem em nós, para que a gente cumpra aquilo que Ele nos chamou, assim como o cego, o Bartimeu, que chega e fala assim: filho de Davi, tem compaixão de mim. Não é esse cara aí que pediu: filho de Davi, tem compaixão de mim? E aí os caras falam: fica quieto. Jesus para e fala: eu quero falar com ele. Aí os discípulos, os homens chegam para ele e falam assim: coragem, ele quer falar com você. Ele recebe uma coragem que veio do céu, e aí ele vai até Jesus Cristo, e aí ele solta a capa, e aí isso daí fica para um outro dia, uma outra história. Mas nós precisamos entender que essa coragem que nós precisamos, ela vem dos céus. Essa coragem que nós precisamos, ela vem dos céus. Eu posso dizer isso, cara, porque eu não tenho coragem para viver tudo que eu estou vivendo. Eu não tenho coragem para estar no lugar onde eu estou. Eu não tenho. Essa coragem vem dos céus. Amém? Essa coragem, ela vem dos céus. Não tem como. Essa coragem, ela vem de Deus. Deus fala que Noé era íntegro, justo e andava na presença de Deus. Tudo que Noé tinha, ele tinha porque ele andava na presença de Deus, vinha de Deus. Essa coragem vem de Deus. Quem está me entendendo? Essa coragem vem de Deus. Senhores, Jesus Cristo, como o cabeça da igreja, ele diz que ele tem um corpo, e esse corpo somos nós.
Nós somos o corpo da igreja. Nós somos o corpo de Jesus. A igreja é o corpo de Jesus. E esse texto sobre Jesus está dizendo que Jesus diz que, ou Davi diz a respeito de Jesus: o meu corpo não entrará em decomposição. Quantos são o corpo de Jesus? Digam eu. Querido, deixa eu dizer uma coisa, de uma forma profética, eu quero trazer esse texto para mim e para você. Jesus Cristo é o cabeça, e ele diz que o corpo dele não entrará em decomposição. Quem aqui é o corpo de Jesus Cristo? Diga amém. Sabe o que ele está dizendo? Que o meu corpo não vai apodrecer. Tem coisa podre dentro de nós, que se nós não dermos um basta, ele vai fazer apodrecer todo o nosso corpo, porque um pouquinho de fermento eu levei da massa inteira. Quem está comigo? Essa é a realidade. Essa é a realidade. O meu corpo não vai apodrecer, não vai entrar em decomposição, e nós estamos aqui falando de uma forma espiritual, não de uma forma carnal, porque um dia nós vamos todo mundo para o pó. Se Jesus não voltar antes, nós vamos todos voltar ao pó da terra. Amém? Então não vai apodrecer. Nós não vamos apodrecer como o corpo de Cristo. Nós não vamos apodrecer como o corpo de Cristo. Essa podridão, ela é resultado da morte. Então, a morte, ela é o salário do pecado. E essa morte, esse pecado, ele está todo dia sendo exposto a nós, o tempo inteiro, o julgamento, tudo aquilo que eu falei já para vocês. E se eu for guiado pelo meu ego, pelo meu orgulho, por todas essas coisas, é fato que vai apodrecer. É fato que o que vai acontecer é que o corpo entrará em decomposição. Haja visto o que aconteceu com Lázaro. No quarto dia, Jesus Cristo vai lá para ressuscitar ele, e Marta diz assim: Senhor, deixa, o corpo dele já chega a cheirar mal. Sim ou não? Já estava em decomposição. Aí Jesus Cristo manda sair do túmulo, e aí tudo, a gente já sabe toda a história, tira as ataduras, e Lázaro fica novo em folha, ressuscitado e tudo mais. O Senhor não quer que o corpo do seu Filho Jesus Cristo apodreça. E sabe, queridos, nós vemos tantas coisas estranhas hoje na igreja, que nós acabamos julgando e falando: nossa, que podridão, que podridão. Mas cara, a gente precisa de verdade olhar no espelho lá de casa e saber que essa podridão habita dentro de nós também, e saber que nós somos suscetíveis a esses erros e pecados também, e saber que isso tudo isso que esse povo está fazendo está com a gente também. O moço é grosso com a esposa, quantos aqui não foram? A gente precisa ficar atento com isso. Coragem, Senhor. A pergunta aqui então para nós é: como é que nós vamos fazer para tirar essa podridão? Como é que a gente vai fazer para tirar ou não, ou para calar essa podridão? Porque a Bíblia diz que aquele que para de aprender logo esquece o que aprendeu. Então concorda que se eu esquecer o que aprendi, aquilo que era podre vai voltar à tona. Gente, de tempos em tempos, não parece que é uma coisa de estação, de repente vem uma coisa louca assim, você fala assim: meu, quem é esse cara que está aqui dentro de mim? Você fala: que é isso? Que loucura, que vontade é essa? Eu com o capacete na mão, olhando para o cara, caminhando para cima dele. Eu me lembrei de um dia que eu estava num boteco, lá no 1900, num boteco louco, um cara folgado desse tamanho, mas folgado desse tamanho, e um grandão mais folgado ainda, os dois loucos, e o grandão apavorando o miudinho com o capacete. Dali a pouco, o cara começou a apavorar o grandão, todo goliazão assim. O cara chega com a funda dele, parecia mesmo afundar o capacete, deu, o cara, foi, caiu. Eu falei: meu Deus, me veio na memória isso, na hora, o podre já lançando em mim. Uma coisa podre já lançando em mim. Coragem, repita comigo: coragem. Para admitir as coisas que cheiram mal em nós. E sabe, meus amados, é que essa palavra ela já começou a se misturar com outra, mas tudo bem, não tem problema. Sabe, meus amados, vou contar uma coisa a vocês. Eu morava lá em São Paulo, eu morava perto do Rio Pinheiros. Alguém conhece aí o Rio Pinheiros? Pensa num lugar fedido, não é verdade? Meu Pai de misericórdia, o negócio é fedido. Mas quando você mora constantemente perto do rio durante tantos anos, 28 anos morando perto do rio, eu não sentia fedor nenhum, não tinha nenhum cheiro,
Nada. Eu até fumava os baseados na beira do rio. Imagina, eu ia lá, fumava os baseados na beira do rio. Que idiota. Ficava louco 2 vezes, louco pelo cocô e louco pelo cocô que os caras colocavam na maconha, que às vezes a gente achava que era pura, mas não era não. E aí tá lá eu. Só que hoje em dia, pastorzão, eu chego lá perto do Rio Pinheiros, eu falo, meu Deus, que cheiro ruim, que fedor. Sabe o que significa? É que nós nos acostumamos com o fedor. O irmão, eu esqueci o nome do irmão, que estava aqui do seu lado. Fernando, o Fernando estava com um perfume, rapaz, ele me deu um abraço, cara. Eu falei, saí perfumado. Mas ele só está acostumado com o perfume dele. Sabe, queridos, a gente acaba se acostumando com o fedor e a gente está sendo chamado nessa manhã para rever esse costume. Se afasta de você mesmo e dá uma olhada para você. Começa a ver os seus erros. Não é culpa da tua esposa, não é culpa do seu trabalho, não é culpa de nada. E aí volta para perto. Olha assim, ó. 1, 2 e... A gente precisa começar a sentir o cheiro de podre em nós. A gente precisa começar a sentir o cheiro de podre em nós. E quando eu começo a sentir esse cheiro, tudo começa a mudar. Tudo começa a tomar forma, tudo começa a mudar. A coisa que cheira mal em nós é negação. Negação. Eu, assim como o pastor de vocês, tive um tempo tenso com as drogas. E em alguns tratamentos, a gente tem até um tratamento com dependente químico na igreja, e a primeira coisa, o primeiro passo a dar é admitir. Admitir que eu perdi, admitir que eu levei um pau, admitir que eu levei uma surra das drogas, admitir que eu não tenho mais controle. Sabe, queridos, eu tenho que ter coragem, de novo, coragem, para admitir o quão podre está esse riozinho aqui dentro. Eu tenho que admitir o quão podres são os meus pensamentos, atitudes e desejos, que constantemente passam por nossas mentes, minuto após minuto. O inferno e a nossa carne vem querer. Pastor, assim não é comigo não. Talvez é porque você ainda não está admitindo. Mas se você se afastar um pouquinho mais desse rio e voltar, você vai ver que está fedido. Preciso admitir o quão ruim é. Então eu preciso ter coragem e ser homem de admitir que eu estou com problemas. Ser homem de admitir que tem áreas na minha vida que fedem, que estão podres. Ser homem de enfrentar aquilo que fede e atrair Cristo Jesus para trazer vida sobre esse lugar. E entender que se eu não estiver de mão dada, de braço dado, caminhando lado a lado com Ele sempre, esse fedor vai predominar. É todo dia com o Senhor, é todo dia eu tendo com o Senhor, eu tendo tempo com o Senhor, eu tendo relacionamento com o Senhor, para Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a não ser seduzido por esse fedor do pecado, fedor das vontades carnais, fedor do meu egoísmo, fedor da minha idolatria, fedor de todas as minhas fofocas, fedor de todos os meus julgamentos. Eu preciso admitir. E o legal é que Jesus Cristo conseguiu fazer isso. Jesus Cristo admitiu: Pai, se possível for, faça de mim esse cálice, porque eu não estou querendo morrer não. Ou não sei, poderia morrer sem ter que sofrer. Eu podia dormir e acordar vivo, vivo, entendeu, né? Já acordar aí. Mas de algum jeito ele foi lá e admitiu: eu não quero. Sim ou não, igreja? A Bíblia diz que Jesus esteve com Jesus que Deus esteve com Jesus e ajudou a Jesus. Outra coisa que cheira mal, meu irmão, que eu e você temos que ter coragem de ser homem para admitir, é que é a independência. Repita comigo: independência. A independência fede. A independência fede. Nós somos homem, rapaz, nós somos brasileiros, nós somos latino, nós somos machista.
É isso aí. E aí a gente quer ser independente, a gente quer andar sozinho, a gente se garante. Garante nada. Garante nada. A independência derruba vários homens de Deus. Derrubou Davi, ficou independentão. Hoje eu não vou para a guerra, hoje eu não vou ficar com meus coronel do lado, com os generais do lado, eu não vou ficar sozinho lá em casa. Daqui a pouco aparece a tia lá, a moça lá, e começa a tomar um banho. O homem lascou. Independente de Deus. Onde, eu vou no domingo ouvir o pastor André pregar o evangelho e já está tudo certo. Irmão, você está sendo dependente de um homem. E a Bíblia diz o seguinte, que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. E eu por muito tempo criei no seguinte, que maldito era o homem que confiava no homem e fazia do seu braço a tua própria força. Que eu podia confiar em você, mas não podia confiar em mim. Mas hoje eu entendo que eu não posso confiar em ninguém. Pastor, você está magoado. Não, não é, estou magoado. O problema é que eu acabo confiando de uma forma onde eu terceirizo a responsabilidade. Quantos são os homens que terceirizam a responsabilidade de seu casamento e pedem para o pastor André ou para o pastor Roberto aconselhar suas esposas? Esperam que o ministério de mulher aconselhem suas esposas. Transferem a responsabilidade dos seus filhos, colocando o seu filho lá no Colégio Batista Ágape e no Ministério Infantil, mas nós mesmos não assumimos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Maldito é o homem que confia no homem e entrega a sua responsabilidade a ele. Irmão, vamos lá, nós precisamos entender que essa independência nos leva a buracos terríveis. Nós precisamos diante de Deus chegar e falar, eu quero admitir a minha podridão. Quem está comigo, diga amém. Amém. Pilatos tinha uma palavra, a mulher dele falou para ele assim, olha marido, acho melhor não matar esse homem não, hein, que é Jesus. Aí Pilatos vai lá e fala assim para os soldados, vai lá e mata Jesus. Vem comigo, vai lá e mata Jesus. Aí o que esses soldados fazem? Eles matam Jesus, sim ou não? Eles matam Jesus, sim ou não? Sim. Eles matam Jesus. Só que vocês já pararam para pensar que esses soldados sabiam que Jesus Cristo fazia milagre? Que Jesus Cristo fazia maravilhas? Que Jesus Cristo tinha poder? Ele era muito famoso naquele lugar, meus amados. Ele era poderoso naquele lugar. Por que esses caras não chegaram e falaram assim, não, peraí, esse cara é Jesus, esse cara está fazendo milagres, esse cara está fazendo prodígios e maravilhas. Deixa eu ver se ele é real mesmo. Jesus, eu acho que eu não quero te matar. Mas não, sabe quem que eles colocaram a responsabilidade? Em Pilatos. Pilatos mandou, vamos fazer. Queridos, em nome de Jesus, nós não podemos, como homens, não podemos ser independentes, entregar a nossa responsabilidade na mão de outros e ficar sozinho. Não, tá de boa. Minha família vai na igreja e o pastor cuida dela. Não, nós precisamos fazer isso, mas isso nós temos que fazer com o Senhor, quem está me entendendo? E outra coisa que nós também não podemos ser é independentes e andarmos sozinhos. O meu melhor amigo tem que estar na igreja. O meu primeiro melhor amigo é Jesus. E o seu outro melhor amigo tem que ser alguém aqui da igreja. Você tem que andar com um cristão, tem que ser homem de Deus. Uma pessoa que ora por você, uma pessoa que te aconselha, uma pessoa que caminha com você, uma pessoa, como disse o pastor, que te confronta, ou o pastor, ou o moço que aqui adorou também, alguém falou isso. Quem está me entendendo? Amém. Nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer do nosso pecado, da nossa justiça e do juízo. Portanto, deixa eu dizer uma coisa, você não vai conseguir descobrir o seu fedor, e eu não vou conseguir descobrir o meu fedor sozinho, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não vou conseguir quebrantar, se o Espírito Santo de Deus não vier quebrantar o meu coração. A Bíblia diz que Ele vai tirar o meu coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Isso significa que eu não posso ser independente, eu tenho que ser dependente de Cristo Jesus. Amém, meus amados. E se eu não confio em ninguém, confio, mas não entrego a responsabilidade que é minha a outros. Amém, meus amados. Eu não confio em pessoas a ponto de chegar ela me abandonar e eu ficar magoado. Ela achou que tinha que ir embora, tudo bem, foi. Qual o problema dela? Quem está comigo? Igreja, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos ser homens.
Eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso da ajuda dos irmãos. Não dá para eu ser independente, mas eu preciso confiar totalmente em Deus, assim como Cristo confiou em seu Pai. E Cristo não veio andar sozinho, ele andou com seus amigos, ele andou com seus discípulos. Ele tinha a casa de Lázaro, o seu amigo. Lázaro tinha o melhor título de todos, eu acho. Lázaro, o seu amigo. Os outros eram apóstolos, mas Lázaro era quem? O amigo de Deus. Quantos querem ser amigo de Deus? Eu quero ser amigo dele. Amém, queridos? Eu preciso ser amigo dele. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Eu preciso ser amigo dele. Eu preciso ser amigo daquele que habita dentro de mim. E essa é a loucura. A gente não anda sozinho. Ele anda conosco, mas nós temos que andar com ele. A gente está por aí, o Espírito de Deus está ali com a gente. E quantas vezes eu ouço essa voz falando comigo, quantas vezes eu já ouvi essa voz falando comigo, e aí de repente eu fui lá e não cumpri, vacilei, eu olhei, eu falei, puxa, era o Espírito Santo de Deus que tinha falado, era ele que tinha falado comigo, de olhar e falar, meu, não acredito, por que eu não fiz? Sabe por quê? Porque eu estava andando sozinho, porque eu deixei minha parte podre falar mais alto. Uma vez eu estou fazendo uma obra na casa lá, e aí eu estou da escola, e aí eu estou aí Deus falou comigo, volta e fecha a porta. Falei, ai, estou com pressa, minha carne podre e preguiçosa quis montar na moto e ir embora. Dito e feito, tomei um prejuízo imensurável, muito grande, porque essa porta ficou aberta. Mas eu não vou me prolongar nesse assunto. Mas tomei um prejuízo muito grande, porque eu deixei essa porta aberta. E Deus falou para mim, volta e fecha a porta. O Espírito Santo de Deus habita em nós, amém, igreja? O Espírito Santo de Deus habita em nós, tem um lugar onde Ele quer estar, tem um lugar onde está aqui, ó, tem o andar inferior, que é a podridão, mas tem o lugar superior, o lugar onde Jesus Cristo habita em nós. O lugar onde Ele ceia conosco, o lugar onde o Espírito de Deus ceia conosco. Nós precisamos, como homens, estar com Ele, tempo integral. Não basta somente Ele estar conosco, nós temos que estar com Ele. Deus está conosco, amém, igreja? Amém. Ele é onipotente, é onipresente, é onisciente, Ele está em todos os lugares, ok. Mas, meu amado, eu tenho que estar com Ele. Eu tenho que ter coragem para cancelar a minha agenda e ter tempo com Ele. Eu tenho que ter coragem para cancelar tudo e ter tempo com Ele. Porque senão eu vou me tornar independente, como se tornou Salomão e se lascou. A Bíblia diz que Davi disse lá no Salmo 16, a poderosa força de Deus sustentou ao Senhor Jesus. Amém? Coisas que cheiram mal. Além da independência, eu falei também da confiança no homem. Coisas que cheiram mal, terceirizar. Coisas que cheiram mal, justiça própria. Justiça própria. Meus amados, em nome de Jesus, o Senhor Jesus chega e fala assim, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Imagina se Jesus Cristo entra numa justiça natural e humana. Você estava lascado comigo, porque esse perdão perdura até hoje. A justiça própria. Meus amados, eu preciso ter coragem para rejeitar a minha justiça própria. Como é difícil, cara. Como é difícil. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Sabe o que significa trapos de imundícia? Tem dois significados, mas eu vou falar de um. A atadura que se colocava, ou bandagem, um pano, que se colocava em cima da lepra. De carne podre. De carne, a nossa justiça tampa a nossa podridão. A nossa justiça é como trapos de imundícia, trapos que tampam a lepra. A nossa justiça tampa a nossa podridão. Eu fiz isso por causa disso. Eu fiz aquilo por causa disso. Não, porque eu sei, a nossa justiça. Quando eu começo a ser muito justo,
Quando eu começo a ser muito justo, a minha justiça começa a tampar a minha podridão. Eu sou justo, eu estou certo, eu estou correto, eu sempre tenho a razão. Meu Deus, eu estou falando do Kid. Quem está comigo aí? Tem mais algum Kid aí? Ou só sou eu que tenho minha justiça própria? Hã? Deus quer arrancar esse trapo da gente hoje, queridos. Eu preciso dessa identidade com vocês, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero viver isso, cara. De verdade, eu quero viver isso. Em nome de Jesus, cara. Como embaçado, cara, a minha justiça própria. Como embaçado. Ai, ai, ai. Quem é casado? Levanta a mão. Fala comigo agora. 3, 2, 1. Ai, ai, ai. Fala aú lá. Você fica de gatinho, que eu tô ligado. Aqui você fala aú, lá em casa fala gatinho. Miau. A gente começa todo aú, aú, aú. Aí a mulher chega e fala, aú é miau. A nossa justiça já fez você não namorar à noite, Joe. Não é? Era só pedir perdão. Era só pedir perdão. Era só se humilhar. E aí você ia ser exaltado. Entendeu? É hoje. Aí dá mancada, não pede perdão. O exaltado será humilhado. E o humilhado será exaltado. Aí, se você pegou, não pegou. Ó, irmão, hoje vai ter. Moleque. Mas vem no culto à noite também. Meus amados, a nossa justiça é um lixo. Eu sei do que eu estou falando, eu sou casado. Eu sei do que eu estou falando, eu tenho 2 filhas adolescentes. E quantas vezes eu não vou na minha justiça? E depois eu falo, eu digo, eu dou aquele sermão, e elas, porque são crentes, são meninas de Deus, cheias do Espírito Santo, graças a Deus, elas obedecem, elas dizem amém. Aí eu vou lá orar no meu quarto, buscar o Senhor, aí Deus fala assim, filhão, você errou, você está errado, elas são certas. Aí lá vai o papai, para as meninas de 16 anos, falar, Júlia, Maria Eduarda, quero pedir perdão, porque o papai errou. Ou então para Isabela, de 9 anos. Isabela, quero pedir perdão, porque o papai errou. Eu tenho que ter coragem para ser homem, para chegar para uma criança de 9 anos e dizer que eu estou errado. Para dizer para meninas de 18, 16 anos e dizer que eu estou errado. Para dizer para a mais velha que eu estou errado. Para dizer para minha esposa que eu estou errado. Ai, Deus quer tirar essa atadura de nós nessa manhã. Deus quer nos curar e curar os nossos relacionamentos, cara. Sabe, meu amado, essa mágoa que você está carregando aí, para com essa justiça própria. Jesus Cristo já perdoou o que te magoou. E de repente essa pessoa nem te magoou, essa pessoa você só colheu o que você plantou na vida dela. Ou de repente essa pessoa só deu para você o que plantaram a vida inteira na vida dela. E nós com essa justiça, esses trapos de imundícia. Trapo de imundícia é tão ruim que ele impede a intimidade. Pega essa, hein? Essa é boa, essa foi fresquinha agora. Trapo de imundícia, ele é tão ruim que ele impede a intimidade. Porque trapo de imundícia também era conhecido como absorvente naquelas épocas. Era o pano que as mulheres colocavam na sua genitália, é assim que fala? Lá, você sabe. Na região íntima. Muito obrigado, senhor. E aí elas estavam menstruadas e colocava lá. E o sangue descia naquele pano, e aquilo é trapo de imundícia. E isso, trapo de imundícia, quando a mulher estava com trapo de imundícia, impedia a intimidade do homem com a mulher. Se nós mantivermos esse trapo de imundícia, que é a nossa justiça,
nós, como noiva, não poderemos ter intimidade com o noivo, que é Jesus Cristo. E a gente começa a sangrar na vida dos outros. A gente começa a sangrar na vida das pessoas. Por que você está aqui? Por que você está assim? Porque fulano, porque Isildinha me magoou. Porque pastor Roberto me magoou. Porque pastor André me magoou. Hoje é dia de arrancar os trapos de imundícia. Por que você está nessa draga financeira? Porque o meu patrão não me honrou. E aí você vai ficar aí nesse ranço pro resto da vida. Coragem. Dói na hora que tira, arranca os pedaços assim, sabe? Sabe quando você vai tirar o band-aidzinho? Hoje não é band-aidzinho não, hoje é trapo de imundícia. Já secou, já grudou, já criou pereba, está apodrecendo o osso. Mas o Espírito Santo de Deus vem nessa manhã para arrancar esse trapo de imundícia. Doa o que doer. Nessa manhã, a vida que há em Cristo Jesus tirará toda ou calará toda a podridão que há em nós. Aleluia! Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus, eu vou para lá para te ajudar, fica tranquilo. Eu preciso do Senhor Jesus. Eu preciso dele. Eu preciso do meu amado. Nós precisamos do nosso amado, que toda justiça própria caia por terra, que todo trapo seja jogado fora, e que nós, como o corpo de Cristo, nós, como a noiva de Jesus Cristo, possamos voltar a ter intimidade com o noivo, que nós possamos cumprir a palavra que diz: o meu corpo não vai apodrecer. Oh Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda a amadurecer, a não sermos mimimi. Dizemos muitas vezes que a geração de hoje é uma geração de gente mole. Sim ou não, rapaziada? Sim. Pasmem, eles foram gerados por nós. Foram gerados por nós, porque provavelmente a nossa justiça impediu que eles tivessem uma comunhão com o Pai. Eu preciso abandonar a minha justiça. Eu preciso ter coragem. Coragem, seja homem. Coragem, seja homem. Assume a responsabilidade de amadurecer. Deus está entregando a mim e a você uma responsabilidade de amadurecermos. Não é de admirar que o meu coração esteja cheio de alegria e a minha língua grite os seus louvores, pois eu sei que tudo andará bem com o meu corpo na morte. Pois eu sei que tudo andará bem com o meu corpo na morte. E aqui, meus amados, a gente vai mudar de uma forma radical. Antes a gente estava falando do corpo apodrecer, e o corpo não vai apodrecer, porque ele sabe que com o corpo dele tudo andará bem na morte, tudo andará bem com o corpo de Jesus, tudo andará bem com o corpo de Jesus na morte. Deixa eu dizer uma coisa: o corpo de Cristo, que somos nós, não apodrecerá se esse corpo estiver na morte. Entendeu ou não? Que a minha carne morra, que a minha carne morra, e o Espírito Santo de Deus manifeste a vida que habita já dentro de mim. Mas eu vou ter que ter coragem para dizer: não, carne, você vai morrer. Corpo, você vai morrer. Kid, você vai morrer. E tudo irá bem com o corpo de Cristo, que somos nós, na morte dele, na morte do corpo. Quem está comigo, igreja? Essa não é uma morte natural. Não é uma morte que nós vamos ser sepultados. Vocês estão entendendo comigo, né? Mas é a morte da carne. É a morte da carne. Vamos aplicar esse texto em nossas vidas. Vamos aplicar esse texto de uma forma profética. Senhor, o seu corpo está bem na morte. Que a minha carne morra. Que a minha carne morra.
Nós somos o corpo de Jesus. E Jesus diz que Ele se alegrará, pois tudo irá bem no corpo dele na morte, tudo irá bem com o corpo dele na morte. Queridos, tem uma coisa aqui que é muito importante, é que o Senhor quer que a alegria dele venha sobre nós, a alegria dele venha sobre nós. Os nossos desejos, os desejos da nossa alma, querem vida, que geram morte, mas o Espírito Santo, Ele quer uma morte que nos leva à vida. Quem está me entendendo? E quando essa morte que o Espírito Santo de Deus pode causar em mim me leva à vida, essa vida, ela é cheia da alegria de Deus. Ela é cheia da alegria de Deus, porque eu posso glorificar o meu Deus, eu posso celebrar o meu Deus, eu posso andar com Ele sem acusação, sem medo. Essa morte carnal, enquanto estamos vivos, nos atrairá para o Senhor, e esse atrair ao Senhor é que nos trará a alegria dEle que vem sobre nós. E o versículo 27 diz assim: o Senhor não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o corpo do seu santo Filho entre em decomposição. Esse foi o primeiro versículo, e agora eu estou voltando para ele de novo, porque diz esse texto: o Senhor não deixará a minha alma no inferno. Quem aqui é o corpo de Cristo, diga amém. E sabe, queridos, se tem um jeito da nossa alma estar no inferno aqui na terra, é a nossa carne está sendo exaltada. O mundo não. Se o mundo exalta a carne, eles não sabem de nada. Mas se nós deixamos a nossa carne exaltar, lascou. Porque a nossa alma encontra um inferno. Kid, me explica isso melhor. Vou te explicar agora. Fala para mim o tamanho da acusação quando nós damos vazão à nossa carne. Segundos de prazer, dias, semanas, meses e anos de acusação infernal, de demônios o tempo inteiro falando: você não presta. Quem está me entendendo, diga amém. Até que você vá e confesse teu pecado, até que você vá e aceite o perdão, até que você vá e abandone o pecado, fica aquela acusação, aquela acusação, aquela acusação. É um inferno. Quem está comigo? Mas o Senhor, nessa manhã, Ele quer colocar a identidade dEle em nós. Uma identidade de homens corajosos, que seguem o conselho do Pai, que andam com o Pai, que fazem do Senhor a sua força, que fazem do Senhor a sua justiça, que fazem do Senhor o seu amigo, que fazem do Senhor a sua verdade. O Senhor hoje nos chamou para tirar de nós a acusação que o pecado traz, a tristeza que o pecado traz, a autocomiseração que o pecado traz. Ah, mas você não sabe o que está passando na minha casa. Eu não sei, mas o Espírito de Deus que habita em mim, você sabe. E nós podemos hoje entregar tudo para Ele, porque o Senhor quer tirar a nossa alma desse inferno, a nossa alma dessa opressão. Tinham mais alguns homens que estavam cansados e sobrecarregados, mas o inferno te acusou tanto que você não conseguiu nem levantar para vir aqui na frente. Mas o Espírito Santo de Deus quer fazer a obra que começou. Foi Deus quem falou com o pastorzão, foi Deus quem falou com o pastor André. Tem mais homens cansados e sobrecarregados. Coragem, seja homem para admitir. Fala para ele: Deus, a casa caiu, eu não estou aguentando mais. Está pesado, eu não aguento, eu preciso da tua ajuda. Ah, o Espírito de Deus está nesse lugar.
O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Senhor restituirá a minha vida e me dará maravilhosa alegria na sua presença. O Senhor Jesus Cristo viveu isso, e o Senhor Jesus Cristo tem isso para nós. O Senhor Deus restituirá a sua vida e te dará uma maravilhosa alegria. O Senhor tem isso para nós. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. O Senhor restituirá a minha vida. Repete comigo: o Senhor restituirá a minha vida e me dará alegria na sua presença. Não, eu errei. E me dará maravilhosa alegria na sua presença. Se você acredita nisso, aplaude bem forte a Ele. Aleluia. O Senhor quer restituir a alegria na sua vida, meu irmão. O Senhor quer restituir a alegria na sua vida. O Senhor quer restituir a alegria da sua identidade de cristão. É isso mesmo. Eu sou um cristão lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. É isso mesmo. Eu sou um cristão perdoado por Cristo Jesus. É isso mesmo. Eu sou um cristão comprado. É isso mesmo. Eu sou um filho abençoado. É isso mesmo. Eu sou sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, propriedade exclusiva do Rei. Deus quer restaurar a identidade da igreja dele. Ah, sim, tem uma parte podre. E deixa eu dizer uma coisa: tem parte podre na tua vida que Deus nem vai querer mudar. Só não visita mais ela. É a carne, Ele não vai mudar a tua carne, irmão. É carne. E a carne está ali só para a gente ter convicção de que dependemos dele. Porque se Ele cura a tua carne dos desejos carnais, você entra no desejo carnal do ego. Eu sou o cara, hein? Eu consigo ficar bem. Esse é o espinho da carne do crente. É a carne. Coragem para admitir que sem Ele você não pode ficar. E para a gente terminar, eu só quero falar uma coisa. Jesus Cristo, quando morreu, foi ao Pai. Jesus Cristo, quando morreu, ressuscitou, voltou para os discípulos. Eu fico pensando nisso. Pode ser alguma heresia, tá, pastor? E depois você corrige. Se eu for embora, você corrige na boa. Então deixa eu ir embora para não ficar magoado e tal, porque eu preguei dessa parte. Né? Mas não, pode corrigir agora, porque assim eu já vou viver o que eu estou pregando. Jesus Cristo, Ele voltou para os discípulos. Aí tinha um cara que não era meio incrédulo lá. Na verdade, todos eram incrédulos, tá? Todos não acreditaram, todos pediram um sinal. Mas tudo bem, tinha Tomé que ficou mais deles. E aí ele pediu um sinal. E aí Jesus Cristo, porque ele fala assim: se eu não ver as mãos e o furo aqui do lado, não foi assim que Tomé falou? E aí Jesus Cristo vai e mostra as mãos e os furos. Mas a Bíblia também fala que ele tinha os furos nas mãos e nos pés. E aqui do lado. Meus amados, mas não enfiaram uma coroa de espinho com uns pregos, assim, aquelas coroas de espinho que eram, não é assim, não é? Vocês não acham que ficou uns buracos aqui? Vocês não acham que 3 dias depois não dava para curar os murros que aqueles guardas deram nele, que esbofetearam ele e tudo mais? Dava para curar, sim ou não? Ainda mais morto, acho que não cura, não cicatriza. Vocês veem aquele morto lá quando você vai no cemitério, é porque maqueiam ele, não é? Não é assim? Não é? Então Jesus Cristo só volta com 3 feridas na mão, no corpo. E as outras eu entendo que foi curada, foi sarada. Para que aquelas feridas? Porque tinha alguém que não acreditava. E ele precisava montar a cicatriz. Está comigo? Meus amados, eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a minha vida que a cura que o Senhor Deus está promovendo hoje deixará somente cicatrizes, para que sirva de testemunho que Jesus Cristo vive. Para que sirva de testemunho que Jesus Cristo vive. Os incrédulos olharão para você. Os incrédulos olharão para mim. As nossas esposas, os nossos filhos, os nossos parceiros profissionais olharão para nós e dirão:
que aconteceu? Você só vai mostrar a cicatriz. Ó, eu fui curado. Você vai trazer um testemunho poderoso. O Senhor vai restaurar completamente e derramará maravilhosa alegria. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia! 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 Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado. Eu peço que você feche seus olhos agora. Visita o Rio Pinheiros aí agora. Visita o Rio Tietê aí agora. Visita as podridões aí agora. O Senhor está nesse lugar. Visita as podridões agora e coloca diante dele. Arranca os trapos que tem que ser arrancados. Ah, Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a viver essa palavra. Me ajuda, Jesus. Eu não quero ser um hipócrita, Pai. Tira a tua justiça própria. Vai doer. Mas para de justificar. Eu errei porque errei, ponto. Acabou. Arranca as ataduras. Vai doer, mas arranca. Se conserta com a tua esposa, arranca. Se conserta com os seus filhos, arranca. Ei! Abandone essa independência. Você precisa do Senhor. Você precisa do Senhor. Procura um amigo, como aqui foi falado já, um amigo que te confronte, um amigo que diga das seus problemas e das suas dificuldades. Abandone esse orgulho, essa independência. Visita Jesus, Espírito de Deus. Nesse momento de adoração, eu peço que o Senhor nos leve a um encontro com a podridão que está em nós e possamos ter uma revelação da Tua obra maravilhosa por nós. Leva-nos ao arrependimento. Leva-nos ao arrependimento, Espírito Santo. Ao quebrantamento, do quebrantamento vem o arrependimento, do arrependimento vem o abandono, e do abandono torna-se um homem de identidade, a identidade que Cristo tem para nós. Sejamos corajosos.